Desde os meus 12 anos de idade, eu era apaixonada num garotinho que ele era muito bonito. Só que ele já tinha paixonite dele, então óbvio que eu nunca me meti, né? Sempre fiquei na minha. Só que o tempo foi passando, 12, 13, 14, 15. Quando nós fizemos 16, eu tava bem mais bonita, encorpada, mais mulher. E ele tava um moreno de parar a escola, ele era muito bonito. Mas ele ainda continuava com a mesma paixonite dele dos 12 anos de idade. Então, eu fiquei bem na minha, né? Como ele namorava, eu respeitava. E eu decidi ser amiga da namorada dele. Teve um dia que eu segui ele no Instagram e ele me seguiu de volta. E ele postou um tênis que ele tava vendendo. E eu falei que tinha interesse no tênis e tal. E pra gente conversar melhor, eu pedi o WhatsApp. E ele me passou. E a gente começou a conversar, sabe? Só sobre tênis, sobre essas coisas mais tranquilas. E eu comecei a conversar com a namorada dele. E começamos a virar amigas. E ela começou a ficar muito próxima de mim, muito minha amiga. E ela começou a se abrir. Ela começou a contar tudo o que acontecia no relacionamento deles. E eu confesso que muitas das vezes, quando ela contava alguma coisa positiva, eu sentia uma pontadinha de ciúmes. E quando ela contava alguma coisa de negativa, eu achava até bom, sabe? Eu achava legal. Mas aí a gente continuou naquele ritmo, sabe? Era amigo dele e era amigo dela. Aí o tempo foi passando e cada vez que passava, essa pontadinha de ciúmes começava a aumentar dentro de mim. E muitas das vezes, quando nós nos víamos na escola, ele passava a mão dele sobre os meus ombros e eu achava aquilo incrível, eu amava, como eu queria abraçar ele forte, falar pra ele quanto eu gostava dele. O tempo foi passando e surgiu uns boatos que ele tinha traído ela. Só que pra mim era só boato. Só que ela veio desesperada chorar pra mim e me contar que foi verdade, que descobriu, mostrou tudo pra mim e falou pra mim que ela tava muito acabada, tava cansada e que ela iria terminar. E me perguntou o que eu achava da situação. Eu, óbvio, que a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, se ela termina com ele, é minha oportunidade perfeita de ficar com ele, né? Eu sempre tive atração, vai ser ótimo. E aconselhei ela a terminar mesmo, que seria melhor pra ela, que ela merecia coisa melhor e tal. E ela terminou. Depois que ela terminou, eu comecei a aproximar mais dele, a gente começou a conversar muito. E era muito legal porque o nosso papo fluía. E muitas meninas na escola, quando via que a gente tava próximo, que a gente tava dando muito beijinho na bochecha, tava se vendo, sabia, eu tava transparente, tava escrito na minha cara que eu gostava dele. E as meninas da escola ficavam com raiva porque eles eram o casalzinho da escola. Então, quando via ele com outra garota, causava ciúmes em outras meninas. Era incrível, eu era meio idiota, mas isso acontecia. Aí um dia eu não fui pra aula e nem ele também foi. E aí ele me mandou mensagem falando que tava mal. E eu falei, poxa, que pena que eu não posso estar aí com você e tal. E minha mãe, ela trabalhava na parte da manhã. Ele falou assim, você tá em casa? Eu posso ir aí? E eu falei, tá bom, pode, né? E na hora eu já comecei a me arrumar e tal, e fui encontrar ele perto da minha casa, porque não dava pra ele ir pra minha casa mesmo. Quando a gente chegou, ele queria ir pra minha casa, mas eu falei que não tinha como. E aí tinha meio que um lote, que ele tinha uns banquinhos nesse lote, e o mato tava alto, e aí a gente foi pra esse mato. Aí ele